Pessoal, então, iniciando a nossa aula prática, é sempre importante, né, que você entenda como que o hemograma é feito, ok? Então, nas aulas presenciais, a gente colheu sangue, a gente corou, fez o esfregar sanguíneo, corou as lâminas e até começou a visualizar no microscópio, certinho? Depois veio a pandemia e a gente ficou recluso, certo? E aí, nessa situação agora, a gente pode fazer algumas coisas remotas, ok? Para quando chegar o presencial, não ficar acumulando muita coisa, ok? Para a gente estar trabalhando. E aí, de uma forma remota, eu achei esse programinha aqui, eu consigo fazer muita coisa por ele. A contagem de reticulócito a gente viu na revisão hoje, tá bom? Mas como que é feita, né, a contagem de reticulócitos? Agora a gente pode fazer ela, mas primeiramente eu quero demonstrar aqui a contagem comum da lâmina. Olha lá. Vamos para uma lâmina de hematoscopia, certo? Então, que célula que é essa aqui primeiro, pessoal? Me fala aí. Qual o nome dessa célula? Professor, a gente não está visualizando. Você esqueceu de compartilhar. Normal, né? Uhum. Olha lá. Que célula é essa aqui, pessoal? Chegaram aí para vocês? Para mim ainda não. Não? Não. Peraí. Recompartilhando. Deixa eu tirar aqui. Vocês estão me vendo, né? Agora eu vou compartilhar aqui novamente. Chegou? Agora chegou. Foi. Beleza. Que célula é essa daqui, pessoal? Neutrófilo? Neutrófilo. Neutrófilo qual? Bastão. Segmentado. Segmentado, né? Vários segmentos aqui. A diferença do neutrófilo segmentado para o bastão é que você não vê segmentos. Simples assim. Qual que é a função dessa célula? Defesa do organismo? Defesa por fagocitose, tá bom? Essa célula te defende por fagocitose. Número 2. Qual o nome desta variação da hemácia aqui? Número 2, qual o nome da variação da hemácia? A gente viu que tem as poiquilocitoses, não é isso? Que são as várias formas das hemácias devido às várias patologias que acometem as hemácias. E especificamente, o nome desta hemácia aqui, que está apontado pela seta número 2. Qual que é, pessoal? Eliptócito? Essa aqui é o drepanócito, hemácia em forma de foice. Tá bom? Hemácia falciforme ou drepanócito. Tá bom? Estas hemácias apresentam ou não apresentam anisocitose, pessoal? Acho que sim.
Sim, a anisocitose é a diferença do Tamanho. tamanho. Bom, então apresenta, basta olhar a diferença de tamanho, não tenha medo, a anisocitose. Número 3, qual o nome desta célula? Eu sou uma célula responsável pela Basófilo. imunidade humoral com produção de anticorpos. Meu nome é? Basófilo não. Leucócito. Citoplasma em forma de meia-lua. O núcleo quase do tamanho de uma hemácia. Eu sou o Linfócito. linfócito, tá bom? Linfócito. Beleza. Então, a gente viu aqui neutrófilo segmentado, um drepanócito e um linfócito. Qual que é o nome dessa estruturazinha aqui, pequenininha, pessoal? Que eu estou apontando. Plaquetas. Beleza, agora vamos... Esse aqui foi o nível easy. Vamos para o nível médio. Ai, meu Deus. Opa, aqui, Eu vou mas... desligar, hein? Vai desligar, Ross? Vai sair correndo? Quando a gente está fazendo um hemograma, Isso é na internet, professor? é um programinha que eu Esse tenho. site? É um site? É um site. Tá bom? Olha só, aqui tem um esfregaço sanguíneo, onde eu vou ter a borda esquerda, centro, borda direita e cauda do esfregaço. Normalmente, né, a gente viu nas aulas teóricas que a gente faz a contagem de leucócitos em zigue-zague, e a gente conta 100 células, tá bom? Então, aqui nesse menor aumento, você não vai ver nada. Vamos aumentar aqui. Aqui você já começa a enxergar o quê? Hemácias, não é? Você já começa a enxergar algumas pintinhas lá. Você está vendo as pintinhas? Aquilo ali são os leucócitos, certo? Eu vou aumentando. Você já começa a visualizar melhor as hemácias e melhor os leucócitos. E aí, aumentando, agora sim você já começa a ver aqui a presença de neutrófilos, linfócitos, monócitos, hemácias e plaquetas. Aumentando 500 vezes, tá? Aí aqui você já vê, né? Neutrófilo segmentado, linfócito, hemácias e plaquetas. E aí aumentando 1000 vezes, que é justamente aquela hora que você coloca gotinha de óleo e coloca naquela imersão de 100. Aí 100 vezes 10 da ocular, aumento de 1000 vezes. É esse o tamanho. Então, você observa aqui várias hemácias, né? Algumas dessas hemácias se encontram, né, crenadas, olha lá, certo? A gente encontra aqui hemácia também em forma de gota, que é o dacriócito, né? Aquela hemácia em forma de gota, certinho? É comum, né, em pacientes com quadros anêmicos. Se você olhar aqui, esse paciente tem uma hemoglobina de 10,3. Ou seja, está anêmico, né? Sexo feminino, 25 anos, hematócrito 31,2%, está anêmico. 10,3%. O normal para um sexo feminino é 12 gramas por decilitro. Isso é o limite inferior, né? Então, a mulher está anêmica, certo? E aí, a gente percebe isso claramente nas hemácias, certinho? Vamos calcular aqui o índice hematimétrico do VCM, só para a gente ver se essa hemácia está aumentada ou diminuída. Visto que ela está com anemia, como que você calcula o VCM? O VCM é você pegar o volume total, que é o hematócrito, vezes 10,
e dividir pelo número de hemácias, que deu 4.010.000. E aí, como que você faz essa conta? Calculadora. Vou pegar ali o número do hematócrito total, 31,2, vezes 10, dividido pelo número de hemácias totais, 4,01 milhões. Então, olha só, o VCM dessa pessoa deu 77,8, gente. Abaixo de 80 é o quê? Microcitose. Se o RDW for normal, aqui o RDW está normal, 14,2, não é? Então, ela tem microcitose, está mais do que justificada. Hemoglobina baixa vai dar microcitose, não é? Provavelmente uma carência de ferro, certo? Que dá esse tipo de situação. E aí a gente encontra os achados laboratoriais, olha. Hemácias em forma de gota de lágrimas, que a gente chama da criócito, certo? Isso é típico de quem tem anemia ferropriva. O CHCM dessa pessoa aqui está quase dentro da normalidade, porque ela tem hemoglobina baixa, né? O início de uma anemia aí, provavelmente ferropriva. E aí a gente observa aqui plaquetas normais e macroplaquetas. Tá vendo a macroplaqueta aqui, gente? É quase do tamanho de uma hemácia. E a plaquetinha normal aqui do lado para você comparar. Então, essa pessoa também tem um achado laboratorial de macroplaquetas, certo? E aí você vai olhar aqui, linfócito. Linfócito, citoplasma em forma de meia-lua, bastante escasso, é uma célula bem pequenininha, que contém um núcleo que vai praticamente ali todo o citoplasma da célula, sobrando pouco espaço para o citoplasma da célula. E, normalmente, as hemácias têm de 7 a 8 micras, mas a gente viu que elas estão microcíticas, e você pode comprovar por isso. A microcitose não afeta as células leucocitárias. Uma hemácia normal, ela tem o tamanho de um núcleo de um linfócito, olha aqui. Uma hemácia de volume celular médio normal, ela teria esse tamanho aqui, ó. E aí você, quando olha para a hemácia do lado, você percebe realmente que ela está microcítica. Professor, mas como que você sabe identificar microcitose sem olhar nas contagens do aparelho? Só você procurar um linfócito, e quando você procura um linfócito, você olha para o núcleo dele e você sabe que o núcleo tem de 7 a 8 micras, que é o tamanho de uma hemácia normal, 7 a 8 micras. Então, uma hemácia normal teria aproximadamente esse tamanho aqui, olha. E a gente olha para as hemácias do lado e a gente vê que está tudo menor. Então, essa pessoa tem microcitose, tá bom? E a gente viu isso na prática calculando o VCM dela. Então, linfócito, célula responsável pela produção de anticorpos ou de imunidade humoral, tá bom? Ô, professor, Oi? deixa eu te fazer uma pergunta, pode ser até meia boba. Aí, próximo a que você estava explicando aí, essas hemácias que tá tudo junto aí, ó, é tudo... Que? Não, pro seu lado esquerdo, do outro lado. Tudo junto aí, ó. Embaixo, mais embaixo. Seu lado para direita. Para direita, essas assim, essas aí. Queria saber, assim, elas ficam, assim, queria saber por que elas ficam assim, tudo juntinho, assim. Hemácia em relux. Relux? É. Ah, Hemácia em relux, você sabe que ela tem um processo inflamatório em andamento. Se fizer o VHS aqui, vai dar aumentado também, tá bom? Boa observação, Pode nem ser tinha algum tentado erro do. para as hemácias aqui, não. Oi? Pode ser algum erro no esfregaço ou não? Não, é porque aqui eu estou na borda do esfregaço, mas vamos analisar lá no centro, se tem hemácia em relux.
estiver no Ô, professor, centro. deixa eu te fazer uma pergunta. Esses exames, assim, se a pessoa que está fazendo, ela fez o exame, aí ela tem ela faz a contraprova para saber se ela ficar em dúvida, ela faz a contraprova ou não? Como que é? Outra prova de quê? Por exemplo, você olhou, aí você analisou. Você faz a contraprova para você ter certeza do seu laudo ou só uma vez é satisfatório, assim, para a pessoa já ter o análise dele, o biomédico? A gente vai acostumando, ô Robson. É natural quando a gente está iniciando a fazer o diagnóstico, a gente vai confirmando tudo, mas isso vai internalizando, é o mesmo processo do estudo, né? Quando a gente vai estudando, quanto mais estuda, mais repete, mais conhecimento você vai ter. E para fazer exame é a mesma coisa. Você faz o primeiro exame, você fica muito dúvida, pergunta muito. É natural vocês perguntarem muito, tá bom? Eu estranho quando não pergunta. E aí você vai confirmando com as perguntas até que chega um momento que você cria aquilo que nós chamamos de subjetividade diagnóstica. O que que é isso? Você tem o conhecimento, você consegue dar o laudo assim, bater o olho, você vê. Como é o caso que eu estou te ensinando, a enxergar uma microcitose, uma macroplaqueta, tá bom? Aí você vai enxergando essas coisas junto comigo. Um segundo passo você consegue fazer sozinho. E aí no terceiro passo você vai aumentando a velocidade. Né? É natural, você não precisa forçar nada. É só Sabe, praticar bastante. o exame igual, assim, uma pessoa que já conhece, é exame de quanto tempo, assim, para ser realizado? É bem rápido? Mas assim, nem sempre foi assim. Quando eu comecei igual a todos vocês, né? Demorava a fazer uma análise, às vezes levava um dia para fazer uma análise de uma lâmina, aí foi diminuindo o tempo, né? E porque dentro do laboratório a rotina é grande, né? Então, você imagina ali, se o laboratório tem 10 pacientes por dia, né? 10 lâminas que você vai analisar por dia. Em 30 dias, você analisou 300 lâminas, tá bom? Então, um mês, 300 lâminas. Isso na baixa rotina, né? Em um ano, você analisou aí mais de 1.500 lâminas, certo? Então, você vai somatizando o seu conhecimento em tudo aquilo que você já viu na vida. Isso aqui você faz todos os dias na análise clínica do laboratório, que é um esfregar sanguíneo e uma análise de hematologia. E aí, uma grande dificuldade, foi bom você entrar nesse assunto, os alunos normalmente correm do setor de hematologia. Por quê? O setor de bioquímica é extremamente automatizado, assim como o setor de imuno. Então, é você programar o aparelho e aí o aluno vai ter somente a dificuldade de liberar aquilo ali depois. Mas aí, tendo um responsável técnico, ele joga a bomba para o responsável técnico. Eu fiz, na verdade o aparelho fez, né? E aí ele solta a bomba lá para o responsável técnico assinar. Mas a hematologia são poucos que encaram. E aí é onde eu falo, é o aluno que sabe fazer hematologia, e você aprende isso na faculdade, treinando, do jeito que eu estou ensinando aqui para você, ele sai na frente. Porque a maioria dos laboratórios que chegam, ou dos alunos que chegam para pedir estágio no laboratório, ele não sabe nem fazer uma revisão de lâmina. Ah, mas eu não tenho estágio para treinar. Falo, não, tem a faculdade, tem o estágio da faculdade. É lá na faculdade que a gente aprende. Só porque muitos alunos não valorizam esse momento aqui, olha, tá bom? Ainda que eles não venham exercer análises clínicas, é interessante eles entenderem a clínica para compreender as outras áreas da biomedicina. Isso vai ajudar e muito, certinho? Então, é isso. É esse momento aqui que você tem que aproveitar mesmo. Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho neutrófilo segmentado e aqui eu tenho linfócito. Compare o tamanho dos dois, né? Linfócitos, neutrófilo segmentado. Outro neutrófilo segmentado. Repare que o neutrófilo segmentado, ele tem no seu citoplasma granulações finas, tá bom? Olha lá.
Granulações finas no seu citoplasma, bem pequenininhas. Quando eu falo finas, são granulações bem pequenininhas. Você tem que forçar a vista para ver as granulações lá dentro, tá bom? E aí, o linfócito, ele já tem um citoplasma, né, em forma de meia-lua bastante escasso, certo? É a menor célula branca que você tem. Então, para ver que você ficou bom, você tem que bater o olho nisso aqui e falar, isso aqui é um linfócito. Bater o olho naquele outro ali, isso aqui é um neutrófilo segmentado. Isso aqui é um neutrófilo segmentado. Aí você percebe que está ficando bom, porque você está começando a identificar as células. E é isso que a gente faz na hematologia do laboratório. Ok? Aqui tem um aglomerado de plaquetas, tá bom? Vamos olhar aqui outras células. A gente já viu linfócito, a gente já viu neutrófilo, ok? E agora a gente vai ver, a gente viu neutrófilo segmentado. Olha um neutrófilo bastão aqui, gente. Você não observa a presença de segmentos no núcleo dele. Então essa é a diferença, olha aqui. Cadê segmento? Não tem, tá bom? Então tem um núcleo que vem aqui, vem para cá, faz um Szinho e sobe. Tá bom? Isso é um neutrófilo bastão. O núcleo não está segmentado. Não viu o segmento, neutrófilo bastão. Viu o segmento, neutrófilo segmentado. É assim que a gente classifica, tá bom? Sem pormenores. Não tem pegadinha nenhuma. Não viu o segmento, bastão. Viu o segmento, neutrófilo segmentado. A função é a mesma. Fagocitose. Vamos ver outra célula aqui. Diminuir aqui para me localizar uma outra célula para vocês. Olha o eosinófilo aqui, ó. Responsável pela defesa contra parasitos, né? Aqui o eosinófilo. Reparem que a granulação do citoplasma do eosinófilo é bem mais grosseira do que do neutrófilo. Olha aqui o tamanho do grânulo do eosinófilo, tá bom? Olha lá, ó, o tamanho do grânulo do eosinófilo. Grânulos alaranjados, grosseiros, que cobrem todo o citoplasma, um núcleo em forma de óculos de aviador ou halteres de academia, tá bom? Núcleo sempre bilobulado. Este é o eosinófilo que participa das defesas parasitárias do hospedeiro, certo? E também participa ali dos processos alérgicos. Então, quando você enxerga eosinofilia no hemograma, olhou lá o leucograma, tem um número de eosinófilos aumentados. É porque essa pessoa ou está passando por uma verminose invasiva, tá bom? Porque a defesa dele é contra os parasitas, ou ela está passando por um quadro alérgico bastante crítico, tá bom? E aí eu vou ter eosinofilia. Ou uma intoxicação química. No caso das pessoas que fazem quimioterapia, é comum você encontrar eosinofilia, aumento dessas células. E aí observem comigo, a maior quantidade de células presentes no meu leucograma são neutrófilos, olha aqui, neutrófilo 1, 2, 3, 4, 5. E linfócitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você percebe muito mais neutrófilos e linfócitos no leucograma do que eosinófilo. E aí você vai para os valores de referência. Neutrófilo tem em torno de 40% a 70%. Linfócito tem em torno de 30% a 50%. Eosinófilo de 1% a 6%. Então, é muito pequena a concentração de eosinófilo. Quando ela chega a aumentar, que nós chamamos de eosinofilia, você está diante de um processo parasitário, alérgico ou intoxicação intestinal, tá bom? Então, a gente já viu 3 células, neutrófilo, eosinófilo e linfócito. Vamos enxergar o monócito, né, que também é uma célula fagocitária. Normalmente o monócito fica nas bordas do esfregaço, certo? Por isso que a gente tem que fazer aquele movimento de zigue-zague. Oi? Deixa eu te fazer outra pergunta.
esse esfregaço, se a pessoa não fizer bem feito, também ele não consegue visualizar dessa forma, não, né? Não. Nem feito, tem que ser bem feito e corado, né? Bem corado. E Porque senão não consegue. acontece de dar problema? Acontece, às vezes o cara faz um esfregaço mal feito, e aí quando ele vai olhar no microscópio, ele tem que fazer o outro, não dá para ele contar aquilo, né? Ou senão, às vezes faz até o esfregaço bonitinho, mas chega lá na hora de contar, tá mal corado, ele não consegue enxergar núcleo, não consegue enxergar nada, aí tem que fazer de novo, corar de novo. É perca de tempo, né? É retrabalho. Então, eu falo que para chegar a confeccionar uma lâmina, você não pode ter pressa, mas tem que ter qualidade. Olha aqui um monócito, gente. Então, o monócito é isso aí, ó. Ele tem um citoplasma azul acinzentado, um núcleo ameboide, tá bom? E normalmente não apresenta grânulos no seu citoplasma, certinho? Não. Tá vendo grânulo aqui? Não. Então, ele faz parte das defesas por fagocitose, junto com o neutrófilo, tá bom? E aí, quando ocorre uma invasão do seu organismo por um antígeno, a primeira célula que vai te defender é o neutrófilo promovendo fagocitose, é um neutrófilo aqui com granulações, e o monócito também promovendo fagocitose. Só porque o monócito, além da fagocitose, geradora de resposta inflamatória celular aguda, ele sai do processo inflamatório e vai lá no linfócito e apresenta o antígeno para o linfócito. O linfócito, por sua vez, reconhece o antígeno apresentado pelo monócito como sendo um antígeno não próprio. Cadê o linfócito, gente? Deixa eu diminuir aqui, ó. Então, reconhece o antígeno apresentado pelo monócito como sendo não próprio, e aí ele passa esse antígeno para o linfócito B para a produção de anticorpos. Se for um vírus ou uma célula tumoral, ele também ativa o linfócito TCD8 para provocar citotoxicidade contra a célula invadida pelo vírus ou contra a célula tumoral. E aí você tem a ação de neutrófilos, monócitos e linfócitos na orquestração de uma resposta inflamatória celular e depois com produção de anticorpos, que seria a resposta imunitária adquirida, tá bom? E aí o eosinófilo a mesma coisa, só porque é o para parasitas e respostas inflamatórias de alergia. E aí, olha só, um outro neutrófilo bastão, tá bom? Um outro neutrófilo bastão, tá aqui. Você não observa segmentos no núcleo, certo? E a última célula que falta aqui é um basófilo. Só porque basófilo, cara, monócito, por exemplo, você viu que eu custei achar um aqui, eu achei na borda, né? Então, uma célula grande, né? Se comparado, olha esse, gostei disso aqui, ó. Neutrófilo polissegmentado. Então, neutrófilo bastão, olha lá. E aqui um neutrófilo com 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Quanto mais segmentos o neutrófilo tem, mais velho ele é. E esse mais velho essa célula dura em torno de 7 dias na circulação. Então, quando você tem ali entre 5 e 7 dias, é onde essa célula já caminha para uma defesa, alguma coisa. Então, ela está pronta para te defender. Então, é muito improvável que você, entre 7 dias, não tenha uma infecção. E aí você nem percebe que seu sistema imunológico está atuando o tempo inteiro, tá bom? E aí tem aquela famosa frase, né? Se você acha que ninguém te ama, né? Converse com seus neutrófilos, eles darão a vida por você diariamente, tá bom? Então, se você se sente mal amado, coloque essa foto aqui na cabeceira da sua cama, que essa célula te ama tanto que ela te defende 24 horas por dia, tá bom? E aí você fica feliz. E aí a última célula aqui, pessoal, é o basófilo. O basófilo, ele é produzido na corrente sanguínea e migra para os tecidos para estar participando aí das respostas de hipersensibilidade tipo 1, não é?
Então, o basófilo ele tem receptores de IgE, né, que participam das respostas imunitárias do tipo alergias do tipo 1, certinho? E aí você observa, né, o basófilo na corrente sanguínea, o valor de referência dele é de 0 a 3%. Por que 0? Porque às vezes a gente nem encontra. Então eu já vou direto aqui, ó, te mostrar aqui no Google, tá? Basófilo. Quando você encontra basófilo na corrente sanguínea? Quando a pessoa está, né, com um processo alérgico em andamento ou com a leucemia, né? Você encontra muito basófilo nas leucemias também. E aí o basófilo, você nem vê o núcleo definido, né, tamanho e quantidade de grânulos que ele tem dentro do citoplasma. Essa imagem aqui, olha lá. Né, você não observa o núcleo do basófilo. Então, os grânulos mascaram tudo, não é? Olha aí. Tem grânulos grosseiros maiores, negros, que são os grânulos cheios de heparina, e tem grânulos menorzinhos, vermelhinhos, que são os grânulos de histamina. Porque essa célula aqui tem histamina e tem heparina. Heparina produzindo um anticoagulante natural, hemostasia do seu corpo, e histamina participando das respostas de hipersensibilidade do tipo 1 nos processos alérgicos. Por isso que essa célula vai estar presente nas alergias, tá bom? E normalmente elas são produzidas, lançadas na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea migram para os tecidos, tipo nasofaringe, orofaringe, pulmões, provocando ali, né, se entrar em contato com um alérgeno e você produzir IgE, os IgEs vão parar aqui na superfície do basófilo, produzindo ali respostas imunológicas de hipersensibilidade tipo 1, tá bom? Então, na aula de hoje a gente viu hemácias, plaquetas, leucócitos, neutrófilo, bastão, neutrófilo segmentado, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito, tá bom? Vimos também as poiquilocitoses, drepanócitos, certo? E também vimos ponteado basófilo, certo? Vimos corpúsculo de Raul-Jolly, vimos a anel de Cabot e contagem de reticulócitos, tá bom? Então, peguem todo o documento dessa aula, né, revisem. Sei que vocês estão estudando para a prova, mas eu falo assim, para a vida de vocês, né, se você quiser se dar bem em hematologia na vida, né, ou entender e não esquecer aquilo que você está estudando, desenhe essas células, né, fale o nome delas e depois eu vou deixar um desafio, né, que é um vídeo de 100 células para você contar uma a uma, tá bom? Uma a uma, ok? Para você ver se você realmente aprendeu a contar essas células. E aí, como que a gente faz o hemograma? A gente conta 100 células. E aí, das 100 células que a gente contou, a gente transforma isso em porcentagem. De 100 células, eu achei 52 neutrófilos. Então, quantos por cento de neutrófilo a pessoa tem? 52%. Tá bom? E aí, só você revisar aquela aula de leucograma que eu dei, certo? Leucograma com essa aula aqui e o desafio, né, você consegue fazer, né, lá no próprio canal do Residente Biomédico. Bom, e eu vou mandar lá no grupo também. Conte essas células e dê o resultado. Certinho? Vou mandar hoje ainda. Certinho? E aí você faça esse desafio para ver se realmente você está ou não evoluindo dentro dessas contagens da hematologia. Porque apresentar as células eu já apresentei. Agora a parte prática é você contar até você conseguir melhorar a sua assertividade, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui então, né? Descansem, revisem e até semana que vem a gente vem para fazer a prova, tá bom? Grande abraço, fica todos com Boa Deus. sorte. Boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Boa Boa noite. noite, boa noite. Boa noite. Boa sorte. Ei, Robson.